Agora à noite, nós vamos, de alguma maneira, tentar fundamentar a diferença entre uma igreja convencional e uma igreja de discípulos. O Ministério Elim não é uma igreja convencional. Apesar de termos as reuniões, nos reunirmos no templo, termos uma programação regular, semanal, mas nós somos uma igreja de discípulos. E esse padrão bíblico, ele foi extraído da palavra de Deus. Nós vimos pela manhã que a ordem de Jesus foi que se fossem feitos discípulos de todas as nações. Discípulos de todas as nações. Esse é o alvo. Olha para o seu irmão e pergunta para ele: onde está o seu discípulo? Precisamos nos atentar para isso. Precisamos nos preocupar. Ok? Por quê? Porque essa foi a ordem que Jesus nos deu. Então nós vamos falar agora à noite, dando continuidade no assunto, sobre uma igreja de discípulos. Vamos lá então. Vamos ver se a minha caneta vai funcionar. Funcionou. Atos 20. Eu quero que você abra, porque nós vamos fazer uma leitura inicial. Eu quero que você deixe aberto, porque parte do texto está na tela. Mas esse texto é um texto grande, eu quero ser bem cuidadoso. Eu quero caminhar em cima da palavra, da Bíblia, porque eu acredito que a Bíblia, ela é a verdade. Atos 20. Paulo já está caminhando para o final do seu ministério. Em Atos 20, Paulo experimentou, ou havia experimentado, um grande avivamento na cidade de Éfeso. O evangelho estava se espalhando de maneira extraordinária por todo o mundo. Nós vemos isso em Colossenses capítulo 1, versículo 6. O evangelho estava sendo pregado em todas as partes do mundo antigo. E as pessoas estavam realmente preocupadas em anunciar o evangelho, em anunciar as boas novas. E Paulo, em Atos 19, não precisa abrir, eles experimentam, junto com os irmãos, um avivamento extraordinário. Havia uma deusa naquela cidade, você sabe, que ficou conhecida no mundo antigo inteiro, que se chamava a Grande Diana, ou Diana a Grande dos Efésios. Essa deusa era um principado que dominava toda aquela região. Paulo, com mais alguns irmãos, com mais alguns discípulos, decidiram orar. Irmãos, essa igreja não vai retroceder na oração. O ambiente está mudando. Quantos conseguem perceber isso? Vidas novas estão chegando. Pessoas que não vinham mais na igreja começaram a vir, estão voltando. E todas as pessoas que um dia passaram por aqui vão voltar em nome de Jesus. O que nós vamos fazer? Vamos orar, vamos ensinar a palavra, vamos discipular. E eu creio que nós vamos realmente cumprir o nosso chamado e cumprir a nossa comissão. Então, quando Paulo começa o capítulo 20, ele está dando sequência num avivamento. Ele diz o seguinte: cessando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos. Quem é que Paulo mandou chamar? Capítulo 20, Atos 20. Versículo 5, né? Obrigado, muito obrigado. É versículo 1 mesmo. Os discípulos. Porque muita gente olhou para cima, olhou para baixo, eu fiquei com dúvida. Falei, uai. Então, cessando o tumulto, Paulo mandou chamar quem? Os discípulos.
E tendo-os confortado, despediu e partiu para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia. Olha para mim. É interessante, irmãos, ver que o que fortalece um discípulo não são os elogios, mas são as exortações na palavra de Deus. Tem pessoas que vão na igreja para ouvirem aquilo que elas querem ouvir. Eu quero dizer para você, com todo o amor do mundo, que você veio para a igreja hoje provavelmente para ouvir o que você não gosta de ouvir. Mas que é isso que vai fortalecer a sua fé. Um avião só voa por causa do vento contrário. O avião, para decolar, ele tem que frear, ligar as turbinas e estar contra o vento. O atrito do motor, com a aerodinâmica das asas, com o vento contrário, faz com que o avião decole. A minha palavra para você vai ser uma palavra sempre de amor, mas provavelmente vai ser uma palavra desafiadora, porque você é um discípulo de Jesus. Amém? Então nós estamos vendo que Paulo se dirige diretamente aos discípulos. E eu fiz questão de frisar que a igreja de discípulos é uma igreja organizada. Porque há um discurso dizendo que a igreja de discípulos ela não precisa de templo. Há um discurso dizendo que a igreja de discípulos não precisa de títulos. Por um lado é verdade. Por outro, isso não inibe ou não impede uma organização. Isso aqui aconteceu no final do primeiro século. Isso aqui já era no finalzinho do primeiro século. E a igreja já estava muito organizada desde o primeiro século. Pega a sua Bíblia aí no capítulo 20. Eu só quero mostrar. Isso aqui é um pano de fundo para você entender que a igreja de discípulos, ela não é desorganizada. Só que os valores dela são diferentes. Ainda que todas as funções estejam estabelecidas. Ninguém preza o status, preza o amor. E a função, ela não é institucional, a função é orgânica. Mas eu quero te mostrar algo interessante. Na igreja de Paulo, na igreja primitiva, na igreja do primeiro século, tinha discípulos. Diga comigo, discípulos. Isso está em Atos 20, verso 1 e 2. Havia também a função do mestre. O mestre, o professor, aquele que ensinava, ele tinha papel fundamental na igreja de Éfeso. No mesmo capítulo, no verso 7, pula para o verso 7. No primeiro dia da semana, estando reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava e prolongou o discurso até que horas, irmãos? Até meia-noite. Hoje, então, eu vou até meia-noite, amém? Não, em nome de Jesus não vou não. Eu quero acabar 8h15, no máximo, se Deus assim permitir. Até as 8h15. 9? Ó, já ganhei 45 minutos fácil. Mas eu não vou até as 9 não. Presta atenção. Então, há uma característica aqui que ela aponta, que ela sinaliza que a mensagem de Paulo não era uma pregação, mas era um ensino. Presta atenção nesse raciocínio. Uma pregação, irmãos, não dura muito tempo, mas o ensino pode demorar dias. Eu estava em Juazeiro, agora que dia que eu fui lá? Em março. E em 3 dias eu ministrei 30 horas de ministração. O que significa, em 3 dias, nas 72 horas, eu ministrei metade. Então eu ministrei 1 dia e meio sem parar. A gente só tinha tempo para comer e para dormir. Não era uma pregação, era um ensino. Então, o que evidencia que a mensagem de Paulo não era uma pregação é o tempo. Paulo falou até meia-noite. Continua o texto.
Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos um jovem chamado Eutico, que estava sentado na janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado como morto. Olha para mim, irmão, cuidado para você não dormir, viu? Paulo tinha unção para ressuscitar morto, eu não tenho certeza. Então, se você dormir aí, cochilar, cair, bater a cabeça no chão, eu vou chamar o pastor Daniel para orar por você. Se não funcionar, eu não sei o que eu faço, não. Mas se estendeu. Paulo desce, vamos ganhar tempo, e ele vai e ora pelo rapaz, e o rapaz, ele ressuscita. O verso 11. Subindo de novo, presta atenção, não era uma pregação, porque a pregação, irmãos, dificilmente você para ela e continua. Mas o ensino, você para ela no tópico X, volta no tópico Y, depois você volta a uma continuidade. Então ele diz, subindo de novo, é aqui mesmo, subindo de novo, partiu o pão, comeu e ainda falou largamente até o romper da... Que ensino profundo e abençoado. Passou da meia-noite e foi até o amanhecer do dia. Então, o que eu identifico aqui? Na igreja de discípulos, tem discípulos, mas tem ensino. O dom do ensino, o dom do mestre, o dom do professor, ele é valorizado. Diga comigo, discípulo, mestre. Agora vai comigo para o verso 17. De Mileto, mandou chamar os presbíteros da igreja. Quem são os presbíteros? No primeiro século já havia presbíteros. A palavra presbítero, talvez na sua Bíblia está diferente, como ancião. Quem é um presbítero? Quem é um ancião? O ancião, no linguajar popular, é uma pessoa de idade avançada. Uma pessoa que tem experiência. Não é necessário que o presbítero seja velho de idade cronológica, mas é necessário que o presbítero tenha experiências com a obra de Deus. Então, há um presbitério nessa igreja, há um grupo de líderes nessa igreja, e lá no primeiro século já havia um presbitério, que Paulo reúne para dar direções e ouvir o conselho daqueles irmãos. Diga comigo, discípulo, mestre, presbíteros. Verso 22 do mesmo capítulo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. O que ministério é esse, que vai de cidade em cidade, que não espera retorno temporal, e que passa por muitas privações? O apóstolo. Paulo havia se tornado um apóstolo, o apóstolo daquela igreja. Então, na igreja de discípulos, há mestres, há presbíteros, e naquela época haviam apóstolos, dentre eles Paulo, o Apolo e outros também. Verso 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu o quê? Bispos. Olha para mim. Quem são os bispos? São os gestores. São pessoas responsáveis por uma região. Naquela época, naquela igreja, já haviam bispos, pastores, líderes, que eles eram responsáveis por regiões. Por exemplo, você tem o bispo de Esmirna. Quem é o mais famoso bispo da cidade de Esmirna? Isso aí no segundo século até perto de 314. Você tem Policarpo, um dos mais famosos bispos da igreja antiga. Policarpo se tornou uma referência. Aqui no primeiro século,
Paulo já faz menção daqueles que estavam administrando a obra de Deus, administrando mais de uma igreja. O mesmo texto diz: para pastoreardes a igreja de quem? De quem que é a igreja, irmãos? Então esses bispos não eram bispos de um ministério pessoal. Esses pastores não eram pastores das suas próprias denominações, mas eles eram pastores da igreja de Deus. A grande diferença da igreja de discípulos, da igreja institucional, da igreja convencional, é que nós entendemos que essa igreja não é minha, nem da pastora Viviane, mas essa igreja é de Deus. Amém, irmão Assis? De quem que é a igreja? De Deus. Mas nós temos bispos, temos presbíteros, temos mestres, temos apóstolos, temos pastores, temos evangelistas, mas a igreja é de Deus. Nós estamos gerenciando, administrando, mas a igreja é de Deus. Então a gente tem mais uma função eclesiástica, que são os pastores. Então diga comigo, pastores. Vamos ver se a gente identifica mais um aqui. Ok. Capítulo 21. Capítulo 21. O versículo que eu quero ressaltar é o verso de número 8. No dia seguinte, partimos e fomos a Cesareia. Entrando na casa de Filipe, quem? Filipe Então na igreja de discípulos tem também o evangelista, aquela pessoa que tem o dom de evangelizar, é um dom ministerial. O evangelista, irmãos, ele não cabe em caixinha nenhuma. O evangelista é uma pessoa diferente do formato tradicional. O evangelista, ele não está preocupado quantas pessoas estão na igreja. O evangelista está preocupado quantas pessoas estão nascendo de novo. O evangelista, ele é um parteiro pré-natal, do pré-natal. Ele fica ali, opa, saiu mais um, vamos embora. Quem vai cuidar? Não sei, mais um. E é uma festa, quando ele vê a criança nascendo, quando ele vê uma alma se entregando. Então a gente tem o Filipe, que era o evangelista. Diga comigo, evangelista. No verso 9, tinha 4 filhas donzelas, que profetizavam. Então também na igreja de discípulos há profetas, pessoas que profetizam. Pastor, na igreja só os homens podem falar? Não, na igreja primitiva haviam mulheres que profetizavam. E aqui diz que essas mulheres eram usadas por Deus, tementes a Deus. Na história da igreja há muitas mulheres que foram usadas de maneira extraordinária. A obra de Deus, irmãos, não é somente para os homens. A obra de Deus é para os homens, para as mulheres, para os jovens, para as crianças. Diga amém. No 10 diz, demorando ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Então nós temos a profetisa, a mulher profetizando, e temos também o homem profetizando. Há muitos detalhes aqui, mas eu queria só mostrar para você, nesse aspecto, que a igreja de discípulos é uma igreja organizada, apesar dela ser de discípulos. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque hoje, numa tentativa de curar, estão trazendo doença para a igreja, dizendo que você não precisa congregar, que vir para o templo é religiosidade, que os ministérios, isso é coisa inventada. Não, irmãos, a igreja primitiva estava muito bem organizada e reconhecia os ministérios. Isso não foi inventado pelo bispo Macedo. Amém, irmãos? Isso não foi inventado pelo apóstolo, aquele lá de Manaus. Não. Isso é bíblico. E se a gente quer voltar ao evangelho primitivo, a gente tem que ver o padrão bíblico. Nessa igreja, nós vamos reconhecer todos os ministérios. Vou repetir isso. Nessa igreja, nós vamos reconhecer todos os ministérios. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Estenda as mãos. Eu profetizo que você tem um ministério da parte de Deus, que você vai fluir nesse dom em nome de Jesus. Você recebe? Ok. Que tipo de igreja nós queremos? Que tipo de igreja nós estamos construindo?
A igreja que se dedica a fazer eventos, no final de 10 anos, ela terá muitos fãs e espectadores. Por que eu disse isso? Porque, irmãos, tem gente que acha que para encher a igreja tem que trazer o cantor famoso. Tem gente fazendo a igreja ou da igreja um palco. Há pastores, líderes, que eles se envolvem e se tornam especialistas em fazer eventos. Nós não estamos aqui para fazer um evento para você. Você não veio assistir um culto, você veio fazer um culto para Deus. Então, que tipo de igreja nós queremos? Nós queremos uma igreja descompromissada que vai comprar um ingresso? Não. Uma igreja que foca o seu trabalho em campanhas, após 10 anos terá muitos devotos. Observe as igrejas da mídia. Tem muita gente. Mas qual que é o conhecimento bíblico que essas pessoas têm? Irmãos, zero. Hoje, por causa dessas grandes denominações, nós temos hoje um dado no IBGE que para mim é vergonhoso. Eu já vi macumbeiro não praticante, eu já vi espírita não praticante, eu já vi católico não praticante, mas por causa desse evangelho de campanhas que tem sido pregado, o IBGE hoje encontrou uma margem na estatística deles de evangélicos não praticantes. Eu encontrei um evangélico não praticante. Irmãos, dá para ser tudo, menos um cristão não praticante. Porque a palavra cristão significa pequeno Cristo. Ou você é, ou você não é. Se você não é um praticante, você não é um cristão. Entende isso? Então, nós queremos uma igreja de campanhas? Sim ou não, irmão? Nós queremos uma igreja que traz o Thales Roberto, o Fernandinho, a Ana Paula toda semana? Não. Eu vou responder para você. Uma igreja que valoriza pessoas e prega a palavra, depois de 10 anos terá feito os discípulos de Jesus. Então o que nós vamos fazer? Diga comigo, valorizar pessoas e pregar a palavra de Deus. Você pode dizer amém? Que tipo de igreja nós estamos construindo? Essa igreja de discípulos, que está focada no quê? Está focada na palavra, está focada no ensino, está focada no compromisso. A igreja do primeiro século, ela tinha algumas características. Eu amo esse autor, que eu vou citar ele, e eu vou ler uma citação dele. Aqui, William Barclay está descrevendo a igreja de Éfeso. Lembra que eu disse que Atos 20 é o pós-avivamento que houve em Éfeso. E ele conseguiu, de uma maneira muito linda, identificar o ambiente que havia naquela igreja. E é o ambiente que eu quero aqui. O sentimento que havia naqueles irmãos. William Barclay é um dos maiores intérpretes do grego da atualidade. E ele diz o seguinte: mas em toda essa cena, que cena da igreja, há um sentimento dominante, e é um afeto e um amor tão profundo como o próprio coração. Esse sentimento deveria existir em todas as igrejas. Quando em qualquer igreja morre o amor, a obra de Cristo não pode menos que murchar-se e decair. A igreja de Éfeso era muito querida a Paulo, devido ao fato de que em sua atmosfera reinava o amor. Então a igreja de discípulos, irmãos, o ambiente dela é o amor. Nós não estamos aqui em função de resultados, nós já falamos isso. Nós não estamos aqui em função de ter seguidores. Se você quiser ter muito seguidor, você vai lá no Twitter, irmãos, e começa lá a pagar lá, ou o Facebook. Nós queremos ter discípulos, fazer discípulos. Me entende? Agora, como que nós vamos fazer isso? Com o amor. Visão. Paulo em Atos 20, no texto que você abriu, no verso 24, ele expressa o sentimento dele, a visão de igreja, a visão que a igreja deve ter. Olha o que ele diz aí no verso 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira
e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Que ministério é esse? Para testemunhar Cristo e o evangelho da graça. A igreja de discípulos, irmãos, ela está focada em anunciar e testemunhar o evangelho. Que evangelho é esse? Da graça. Que evangelho é esse da graça? O evangelho do amor. Nós vamos pregar a verdade. Nós vamos pregar a verdade em amor. Esse evangelho da graça verdadeiro, ele vai produzir exatamente aquele ambiente que William Barclay descreve. Hoje pela manhã, na nossa comunhão que tivemos aqui, o seu Ribamar lembrou de uma mensagem que nós ministramos aqui há anos atrás, que fala sobre ágape. A palavra ágape, que é amor. Ágape é amor incondicional. O que significa isso? Significa sacrifício próprio em benefício de outros. O ágape significa eu renuncio a mim mesmo por amor a você. Foi essa atitude que Jesus teve na cruz. E se nós estamos copiando Cristo, se nós somos uma igreja que dissemos que estamos seguindo os passos de Jesus, nós devemos fazer o mesmo. Se Ele deu a vida dele, você também pode dar a sua vida. Se Ele te amou incondicionalmente, você também deve amar as pessoas incondicionalmente. Você pode dizer amém? Ok. 2 componentes serão necessários, essenciais, para essa igreja de discípulos. Para o discipulado funcionar. Para essa igreja romper. Você vai encontrar muitas afirmações, alegações de Paulo dizendo que ele está preso, que ele está passando por tribulações, que ele está algemado pela causa do evangelho, que ele se tornou prisioneiro pela causa de Cristo, pelos não alcançados, pelos gentios. Irmãos, uma igreja de discípulos, o foco da sua mensagem é a morte. A palavra de Deus diz, lá em João capítulo 12, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele fica só. Então, o que nós entendemos? Enquanto nós não tirarmos os olhos das bem-aventuranças que Jesus pode nos dar, e nós entendermos que nós já demos um passo além, estamos negando a nós mesmos e levando a nossa cruz, nós nunca vamos dar fruto. Porque nessa igreja, a igreja de discípulos, você começa a entender que o mais importante do que você viver é morrer. Não morrer simplesmente por morrer, mas morrer em prol de uma causa, a causa do evangelho. Então, um dos temas, ou um dos componentes essenciais para que o discipulado funcione, para que a igreja de discípulo avance é morte para si mesmo. Olha para o seu irmão, dá um sorriso para ele e diga, morra. Tem gente, irmãos, que tem dificuldade de morrer. Ele ressuscita toda hora. É como aquele bêbado que foi batizar e o pastor mergulhava ele e dizia, você já viu Jesus? E ele voltava e dizia, não. O pastor foi ficando com raiva, mergulhou o bêbado, segurou o bêbado lá embaixo, o bêbado já estava ficando roxo, o pastor segurando ele, traz o bêbado de volta. O bêbado olha para o pastor e diz, pastor, o senhor tem certeza que o senhor perdeu ele aqui embaixo? Sabe, tem gente assim, já foi batizado, mas continua vivo. Está 10 anos na igreja, mas ainda não entendeu nada. Irmãos, o evangelho começa com morte, com renúncia. Não é a igreja da prosperidade, não é a igreja do triunfalismo, não é a igreja, irmãos, da porta larga, não é a igreja, irmãos, que promete as coisas dessa terra, mas a igreja de discípulos é uma igreja que sonha com o céu. E por isso está disposta a morrer. Por isso está disposta a renunciar. Segunda ênfase desse evangelho é, lógico, a multiplicação. Então, a gente não vai falar só sobre morte, mas nós vamos falar sobre o avanço do reino. De que maneira? Fazendo discípulos. Agora, eu fiz questão de pontuar e observar algumas coisas. Primeiro, a velocidade não é a proposta. Nós não estamos preocupados com o resultado, ainda que
tem que ter multiplicação. Ainda que nós precisamos ganhar almas, amém, Edson? Amém, Tadeu? Nós vamos ganhar alma. Agora, o foco não está no número, o foco está na quantidade de vidas que estão sendo tiradas do inferno. Você vai ser usado por Deus para tirar muitas almas do inferno. Então a velocidade não é a proposta. Cristo ordenou que os seus discípulos reproduzissem em outros a plenitude da vida que se encontravam nele, ou neles. Então nós aprendemos pela manhã que o discipulado é a transferência de vida. Você só pode dar aquilo que você tem. Então, irmãos, nós estamos fazendo discípulos para Jesus. Amém, irmão Assis? Então, a vida que o Senhor tem de Deus, o Senhor vai transferir para alguém por meio desse relacionamento. A luz vai brilhar em meio às trevas. E as trevas vão ter que ser dissipadas através das boas obras e das ações. Vamos lá. Qual que é um grande erro? Existe um grande erro hoje. A igreja de discípulos não é a igreja de líderes. Nós já falamos sobre isso. Não é quem faz mais. O que está em evidência aqui não é a capacidade. O que está em evidência aqui é o amor. Não é o quão bem preparado você está, é o quanto de Deus você tem. O grande problema, irmãos, é que boa parte das igrejas hoje, que tentaram desinstitucionalizar a igreja, fazendo pequenos grupos, células, igrejas nos lares, eles se perderam tentando ressaltar a importância do líder. Mas a grande questão é que a igreja de discípulos há um acompanhamento mútuo. Na igreja de discípulos, o amor é o foco e a alegria está em servir uns aos outros. Nesse intuito, a gente transformou a igreja em uma instituição, quase uma empresa. A gente não, o contexto. E o que tem acontecido? Um discipulado centralizado. Como que é esse discipulado? Presta atenção. Deixa eu ver se eu vou conseguir passar aqui. Vamos lá. A pessoa, ela foca em ganhar muitas pessoas de maneira rápida. E ela vai dando tudo de si. Ela está preocupada em pregar. Ela está preocupada em juntar gente. E ela vai juntando gente. Olha para você ver. Observe que tudo está saindo de um mesmo lugar. A pessoa está se dando por inteiro. Qual que é o problema? Vai chegar uma hora que ela vai acabar o que ela tem de bom. Conseguiu observar que cada ponto verdinho ela distribuiu? Qual que é o problema? Eu só posso dar o que eu tenho. E depois de dar tudo que eu tenho, não se engane. Se você deu tudo de bom que você tinha, vai haver um momento que você vai começar a dar também tudo de ruim que você tem. Por quê? Porque você está centralizando. Olha lá para você ver. Agora, nós temos uma pessoa que está ficando vazia. Passou, queria deixar aqui. Ele já está começando a dar cargas negativas. Provavelmente essa pessoa já não tem nem mais tempo de orar, de buscar, porque o foco está em cima do resultado. Quantas pessoas você levou para o encontro? Quantas almas você ganhou esse ano? Irmãos, eu acompanho algumas igrejas aí fora. Sabe o que eu já vi? Gente dizendo que tinha célula, eu vou usar a palavra célula, mas essa célula nunca existiu. Dando endereços ficciosos. Dizendo que tinha 30 células, só que ele só reunia um por semana. E tinha coragem de pegar o microfone, chegar na frente da igreja e dizer que era o grande líder que tinha 30 células. Só que na verdade, só existia uma, duas ou três. Porque a ênfase está nesse indivíduo. Agora, vamos lá. Existe um discipulado saudável. E essa é a proposta que nós estamos aqui buscando entender. A pessoa, ela vai ganhar alguém. Mas em vez de preocupar com a velocidade, ela vai preocupar com a qualidade. Vamos lá, vamos ver se vai.
ela começou agora a dar da vida que ela tem. Passa aí, Evandro, vamos ver se vai mais rápido para mim, por favor. Ok, está indo mais rápido um pouquinho porque essa tela é pesada. Então, olha lá. Até aí. Mais um. Então, olha lá. Ao invés dela atirar para tudo que é lado, ela decidiu amar alguém. Eu não estou pedindo, irmãos, para a gente fazer 20 discípulos daqui para o final do ano. Mas o meu desejo com esse seminário é que você mire em alguém. Ame alguém, invista em alguém. Pode passar, Evandro, passa aí. Então, olha só, agora os dois estão amadurecendo e crescendo juntos. Há um processo de equilíbrio. Olha lá, eu não estou desgastado. Agora, ao invés de ter um desgastado e um monte de gente sem ter base, agora nós temos dois indivíduos, ou duas pessoas equilibradas. Entende isso? Ok, vamos lá. O discipulado, ele precisa ser pessoal. É olho no olho. É um a um. Esqueça a multidão e sonhe com uma pessoa. Não fica mirando, sabe, a quantidade, mas realmente tenha como objetivo de ajudar alguém. Quantos concordam que daqui para o final do ano você é capaz de ganhar alguém para Jesus e cuidar dessa pessoa? Diga amém. Você é capaz de fazer isso? Vamos assumir um compromisso? Eu quero que você saia daqui com esse compromisso, com esse desejo assumido, ok? Vamos lá, passa para mim, Evandro, por favor, esse pedaço. Bem rapidinho. Ok. Cuidados. Isso não deve conter na igreja de discípulos. A gente está falando que o discipulado não é centralizado, que o foco não é o resultado. Eu quero falar agora um pouco sobre a mensagem que nós vamos ministrar, o teor dessa mensagem. Eu quero mostrar para vocês riscos que rondam ou que cercam a igreja atual. Eu amo esse autor, chama John Stott. John Stott é alguém muito profundo. E esse comentário é do John Stott. Nós devemos tomar muito cuidado, irmãos, com o individualismo. Diga comigo, mais forte, individualismo. O que significa? Devemos ser uma comunidade de verdade que declara a singularidade de Cristo e não do indivíduo. Então, nesse processo do discipulado, você não é o cara. O foco não é você, o foco é Jesus. E o mais importante é uma comunidade. O que significa isso? Pessoas que vivem tudo em comum. Isso significa comunidade. A nossa vida, as nossas vitórias, as nossas alegrias precisam ser compartilhadas. Amém, Anca? Amém? Então, o que a gente deve tomar cuidado? Nesse processo, pode ser que algumas pessoas vão se destacar. Mesmo a gente mirando no um a um, pode ser que alguém vá ter mais êxito. Mas essa pessoa não vai ser valorizada simplesmente pelo resultado. Mas essa pessoa vai ser valorizada pelo caráter dela, pela vida de Deus que ela tem. Outro risco que corre a igreja atual, diga comigo, materialismo. Hoje, irmãos, a gente já falou sobre isso, eu posso ser bem objetivo. Nós temos comunidades que eles só pensam no material. O material é a resposta de que Deus está agindo. Se essa igreja aqui na porta tivesse cheia de Hilux, BMW, essa igreja era a igreja abençoada, onde Deus não tem nada a ver. Isso é puro materialismo. Uma comunidade de simplicidade. Nós devemos reconhecer que somos peregrinos nessa terra. Então, se a igreja crescer, e vai crescer, diga amém, nós vamos renunciar a todo o materialismo. Nós precisamos fazer isso todo o tempo. Nós não estamos buscando a Deus pelo que Ele pode dar. Nós estamos buscando a Deus por quem Ele é, diga amém. Outro perigo que ronda a igreja atual
é o relativismo. Devemos obedecer às Escrituras e fazê-la nossa regra de fé e prática. Então, o que nós vamos ensinar para esses discípulos, irmãos? Nós vamos ensinar para eles a palavra de Deus. Ela é suficiente. Pastor, mas e a filosofia, a psicologia? Não. Nós vamos ensinar a palavra de Deus. A Bíblia diz em João 8, capítulo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos... O que liberta? O que é a verdade? A palavra. Então a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Você crê no quê? No que você crê? E o que você pratica? Então, tudo que você precisa crer está aqui. E tudo que você precisa viver e praticar está aqui. Isso significa a nossa fé de regra, ou a nossa regra de fé e prática. Outro inimigo que vem rondando as igrejas, e que nós vamos repreender essa ação do nosso meio, que é o narcisismo. O que é o narcisismo? É a admiração pessoal. O narcisismo, irmãos, isso tem dominado muitos líderes, pastores, pessoas que começaram bem, mas daqui a pouco ele começa a admirar a si mesmo. Você conhece a história do Narciso? Narciso era um jovem muito bonito. Um belo dia, ele chegou perto de um rio e ele olhou e o rio espelhou a sua imagem pela primeira vez. Você já viu quando você chega num lago e ele está bem tranquilo, Guilherme, e você olha, você consegue ver a sua imagem? Narciso nunca tinha visto a sua imagem. Quando ele viu a sua imagem, ele se apaixonou por si mesmo. É daí que surge a expressão narcisismo. Tamanho foi o fascínio de Narciso que ele se afogou nas águas buscando abraçar a sua própria beleza. Está repreendido no nosso meio, irmãos. Nós declaramos em nome de Jesus que o individualismo, o materialismo, o relativismo, o narcisismo estão fora da nossa congregação, estão fora da nossa comunidade. Ainda que nós tenhamos resultados, o foco sempre vai ser Jesus Cristo e as pessoas. Você pode dizer amém? Então vamos lá. Nesse tipo de igreja, que tipo de igreja? De discípulos. Nunca estará em evidência, diga comigo, a capacidade, a habilidade e os dons. Porque nós já dissemos que o foco é Jesus. E nós vimos em todo esse contexto do capítulo 20, 21 e até mesmo 19 de Atos, que mesmo havendo títulos, mesmo havendo funções, mesmo a obra prosperando e crescendo de maneira extraordinária, aqueles irmãos continuavam sendo simples. Muito simples. Pega a sua Bíblia aí. Olha só, o que Paulo está dizendo? O verso 31. Eu quero só fazer menção disso. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada pessoa. Então, irmãos, essa igreja ela está crescendo, mas a dependência dela está em Deus. A exortação, a busca pelo padrão de Deus, isso está sendo mantido. Paulo está dizendo que ele permaneceu por 3 anos e meio, declarando, determinando. Olha o verso 33, olha o que Paulo está dizendo. Essa é a essência da igreja de discípulos. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Irmãos, eu não preciso ter o que você tem para ser feliz. Tem pastor que parece que ele é doente. Tem líder que parece que ele é doente. Ele não aceita nenhum membro ter um carro melhor do que o dele. Eu já vi isso por aí. O pastor tem que ter o melhor carro da cidade. Onde está escrito isso na Bíblia?
O pastor tem que andar bem alinhado. Eu vi pastores vendendo carro uns para os outros e o discurso era esse, Marcelo. Não, na verdade, o senhor precisa comprar a minha BMW, porque eu estou comprando agora uma McLaren, nem sei se isso existe. Estou comprando uma Ferrari para mim, que afinal de contas agora eu sou bispo. Irmão, para com isso. Paulo está dizendo aqui no verso 33, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviam para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Olha a pureza dessa igreja. Então, irmãos, essa igreja nunca vai valorizar essas ambições, ou ter essas ambições mundanas. Não é a capacidade, não é a habilidade, nem mesmo os dons. A ênfase nossa, a ênfase da igreja bíblica, a ênfase da igreja do primeiro século, é lágrima. É dependência de Deus. Por isso, nós vamos valorizar, diga comigo, compromisso, transparência, nível de santidade, relacionamento com Deus. Essa é a proposta. Parece que a gente está na contramão, não parece? Sim ou não? Olha por aí. Mas, irmãos, eu prefiro estar na contramão do mundo do que seguir o fluxo do mundo. Eu me levanto e me indisponho a estar na moda. Eu não quero ser a igreja da mídia, eu não preciso, nós não precisamos disso. Nós precisamos ser a igreja da Bíblia. E a igreja da Bíblia valoriza compromisso, lágrimas. Como estabelecer uma igreja? Aqui eu quero só observar, depois você vai na sua casa assistir essa aula de novo no YouTube, vai estar disponível para todos nós. E você vai ver em Atos, do 17 até o 28, Paulo está falando sobre essa igreja que está sendo gerada. Paulo está expressando todo o seu sentimento, como que essa obra cresceu tanto, como que essa igreja espalhou pelo mundo inteiro. Paulo revela isso. Comigo, diga humildade, lágrimas, jamais deixando de anunciar, em meio a provações e perseguições. Muito diferente dos nossos dias. Olha para mim, você jamais pode deixar de anunciar a palavra de Deus. Se você é um discípulo de Jesus, você precisa assumir o compromisso de jamais deixar de anunciar. E não espera, irmãos, alegria, satisfação, gozo, agora não. Como Stott disse, nós somos peregrinos nessa terra. Como Stott disse, olha, nós estamos passando um tempo por aqui. Você pode dizer amém? Então vamos lá. De que maneira? Reuniões públicas. Reunir todos os discípulos para evangelizar e para congregar. Nós estamos trazendo aqui justamente o ajuste. Porque, como eu disse no princípio, há um grupo dizendo que a igreja no prédio, ela não é bíblica. Há um grupo dizendo que a igreja nos lares, ela não é bíblica. Mas, em todo esse contexto da igreja primitiva, nós estamos vendo que a igreja, ela se reunia em lugares públicos. Ela se reunia nas sinagogas. Ela se reunia em ambientes onde proporcionavam o ajuntamento de pessoas. Ela se reunia em cenáculos grandes, como no caso, aqui nós vemos o Eutico caindo da janela. Havia uma reunião plural, aonde vinha uma direção apostólica, aonde vinha uma direção, um ensinamento para toda a cidade. Havia isso. Paulo passava, reunia os líderes, Paulo chamava os discípulos, ele reunia os discípulos, eram muitos. A igreja estava crescendo, irmãos, de maneira extraordinária, nós vamos ver daqui a pouco. Então, diga comigo, reunir publicamente. E também de casa em casa. Nós precisamos focar nas igrejas, nos lares.
Eu quero profetizar que na sua casa vai ter um culto doméstico, na sua casa vai ter uma igreja funcionando, na sua casa vidas vão se entregar a Cristo. Diga amém, irmão. Esse é o padrão. Cultos domésticos, comunhão, visita aos enfermos, aos doentes. É necessário que cada membro seja assistido em suas necessidades. Não tem como eu saber, Mauro, o que você, ou como você está vivendo, se eu não for na sua casa. Isso é necessário. Amém? Nós precisamos estar indo de casa em casa, congregando de casa em casa. Isso é bíblico, essa é a igreja de discípulos. A igreja precisa se reunir nas casas com o objetivo de desinstitucionalizar, entendendo que a igreja deve crescer de maneira orgânica. Tem que haver uma ligação. Durante a semana tem que haver reuniões, tem que haver comunhões, tem que haver visitas. A gente não pode ser igreja só no domingo. Não, o que você vai? Estou indo para a igreja. Deixa eu te falar um negócio. Você é a igreja. E aonde você for, o reino de Deus será estabelecido. Na sua casa haverá uma igreja. Os seus vizinhos vão se converter. E a nossa cidade será tomada pelo poder de Deus. Amém? Como essa igreja enxerga o discipulado? Para eles, o discipulado se tratava de dedicação, reconhecimento, tempo, trabalho investido, ensino da palavra. Nada, como eu já mostrei para vocês, eles faziam por dinheiro. Vou fazer uma leitura dinâmica. Portanto, vigiai. Lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. O evangelismo e o discipulado pessoal a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem veste. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo, observe, tenho-vos mostrado em relacionamento, dia a dia. Paulo estava perto desses irmãos, em tudo que, trabalhando assim, é mister, ou socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Qual que é a essência, irmãos, da igreja de discípulos? Vamos todo mundo ler junto? Mais bem-aventurado é dar do que receber. Diga para 3 pessoas que estão perto de você: mais bem-aventurado é dar do que receber. Amém? Então o que nós vamos fazer, irmãos? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos começar a dar. Vamos começar a abençoar. Vamos começar a repartir. Vamos, irmãos, dar sequência nesse projeto tão maravilhoso. Tão maravilhoso. Amém? Deixa eu concluir. Volto. Precisamos nos preocupar em ser igreja, mais do que fazer. Então, o primeiro ponto é esse. Nós não estamos fazendo uma igreja. Nós somos a igreja. Mais preocupado em fazer qualquer coisa, você tem que se preocupar em ser igreja. Para isso, eu quero que você medite em tudo que foi dito aqui. Será que você tem sido individualista? Será que você tem sido materialista? Será que você tem sofrido de narcisismo? Será que o foco do cristianismo que você tem seguido tem levado você a renunciar a si mesmo? Será que você tem amado as coisas dessa terra? Ou você está disposto a morrer para que outras pessoas possam viver? Segundo, nós devemos amar as pessoas, investir nelas
e entender que a multiplicação não vem do método. Não é um método. Irmãos, ouça isso. Não é o método. Por mais que nós estejamos organizando, de alguma maneira sistematizando o que Deus tem falado conosco, a grande diferença é o amor. Peça amor para Deus. Peça a Deus que Ele te ensine a amar. Terceiro e último. A partir de hoje, se você é um discípulo de Jesus, e se você entende que você é a igreja, a Bíblia precisa, a partir de hoje, assumir um novo lugar na sua vida. Tudo que foi ministrado, você precisa estar disposto a viver. Você precisa desejar isso, como uma criança anseia pelo seio da sua mãe. Como uma criança anseia por leite, nós precisamos buscar viver o que está escrito aqui. Coloque-se de pé nessa noite. Feche os seus olhos. Reflita em tudo que você ouviu nesses dias. São muitas informações. Você hoje precisa começar se tornando discípulo. Você hoje tem uma pessoa que te acompanha. Você quer realmente ser ajudado. Peça a Deus que te direcione. Peça a Deus que te mostre quem é a pessoa que vai poder te ajudar. Que nós sejamos essa comunidade plural. Que nós possamos ser esses discípulos que refletem o caráter de Jesus. Que você seja um imitador de Cristo.